Então, pessoa, vamos a mais um super tutorial de correção, avaliando aqui o que deu certo, o que não deu, se a gente joga isso tudo fora, ou se temos aqui uma redação exemplar para acompanhar para a vida, né? E na altura do campeonato nós precisamos de bons textos, de entender o que reproduzir e o que jamais repetir nas redações. Vamos lá? Nós temos aqui um texto para Enem, com um dos eixos mais cobrados nas provas de todos os tempos, sobre a condição da criança. O tema envolve crianças em condição de rua e a violação da dignidade humana. São dois pilares para o tema, um pilar central sobre a questão da criança em condição de rua e um pilar acessório sobre essa violação da dignidade humana. E você sabe muito bem que, sendo o acessório o principal, esses pilares precisam aparecer ao longo de todo o texto, reforçados. Afinal de contas, não reforçá-los em todos os parágrafos significa tangenciamento. E tangenciamento é a mesma coisa de morte, né? Vamos ver o que houve? Bom, antes de ouvir o que houve, vamos aumentar um pouquinho a margem desse parágrafo aqui, porque veja só, a percepção muitas das vezes da divisão entre os parágrafos pode ficar prejudicada. E isso, dependendo da situação, lá no dia da sua prova, pode afetar o projeto de texto, ou seja, de o corretor não perceber claramente onde é que os seus parágrafos dividem. Aqui eu consegui perceber pelo término dos parágrafos, né? Mas o início não me deu muita possibilidade de enxergar isso. É uma minúcia, parece um detalhe estético e relevante, mas pode pesar um tantinho bom no dia da sua prova, tá bom? Então, vamos aumentar esse espacinho aqui? Vale a pena. Eu sei que ele não apareceu aqui por economia de espaço, mas olha, aumentando um pouquinho aqui, tinha espaço para cá que comportava, né? Nesses 3 parágrafos, então cabia. Vamos ver. Bom, com a promulgação da Constituição de 88, o indivíduo brasileiro torna-se apto a possuir uma dignidade humana, como o acesso à moradia protegida por lei e de responsabilidade do Estado. Tá, começou bem, com um repertório coringa. O que significa isso? Dá para você falar de Constituição, né, como garantia à dignidade humana em qualquer texto sobre qualquer tema. Afinal, todos os temas das provas resvalam em maior ou menor grau em questões cidadãs, em questões legais, então funciona para tudo. Vamos só dar uma melhoradinha nessa frase? Dignidade não é uma coisa que você possua, é um verbo meio estranho para dignidade. A gente pode tirar esse possuir uma e ir mais direto ao ponto. Com a promulgação da Constituição de 88, o indivíduo brasileiro torna-se apto à dignidade humana, aí ganharíamos uma crase, como o acesso, não é bem como, porque a dignidade é conseguida por meio do acesso à moradia protegida por lei e de responsabilidade do Estado. Aí mantém o campo de um contexto coringa, mas um pouquinho melhorado. Mais uma dica que eu posso dar aqui para a formação dessa introdução. Contextos coringas são fantásticos pela possibilidade de você repeti-los, obviamente, né? São recursivos. Dá para você repetir a mesma base em 400.997 temas. No entanto, é sempre interessante no momento em que você for usá-lo, de você já envolver o tema nele. O eixo principal do tema é a criança em condição de rua, não é assim? Então, daria para colocar dentro desse contexto coringa alguma coisa sobre criança, não? Ficaria melhor ainda. Daria para dizer, suponhamos, com a promulgação da Constituição de 88, o indivíduo brasileiro, né, invariavelmente a idade, algo assim, torna-se apto à dignidade humana, incluindo crianças, qualquer coisa assim, sabe? Para que você já inclua no contexto que você está construindo um pedacico do tema, alguma coisa vinculada ao tema, para provar para o seu corretor o seguinte: estou usando aí um repertório de alta versatilidade, mas eu consigo muito bem mostrar que o tema que eu estou discutindo tem a ver com ele.
Tá? É bom acrescentar, tá bom? Então, é uma crítica necessária. Use e abuse de contextos coringa. Já fiz uma pequena melhora estrutural nele, mas acrescente alguma coisa mais diretamente vinculada ao tema, uma das palavras-chave do tema dentro dele, para não haver risco de entenderem que você jogou um repertório de paraquedas e ele não se conecta com a discussão. Tá combinado? Tá combinado. Vamos ver como prossegue. Porém, no contexto social do Brasil vigente, existem crescentes casos de pessoas que se encontram em condições de rua. O tema não é sobre pessoas de forma ampla, é particular, né? Cadê o recorte da criança? Você já está chegando na linha 4 e o recorte não foi feito. O que se nota no elevado número de crianças com idade, agora sim chegou ao tema, né? De efetivação escolar, nos semáforos necessitando de ajuda financeira para sobreviver. Bom, o fato de estar no semáforo significa que esse direito inicial à moradia foi burlado? Essa criança que está no semáforo necessariamente vive na rua, mora na rua? Tome cuidado com o tipo de exemplificação aqui, hein? No caso, seriam crianças com idade de efetivação escolar sem endereço fixo, sem registro de moradia, porque a gente está falando de condição de rua, porque senão, meu senhor, minha senhora, você já está passando a trabalho infantil ou a exploração infantil, e o tema é criança em condição de rua. Fique dentro do recorte. Avalie se os seus exemplos de fato têm a ver com o recorte proposto ou se você está viajando um tiquinho. Então, a minha crítica maior a esse parágrafo, até o ponto em que eu estou lendo, é sobre, vamos dizer, uma adequação maior ao tema. Vamos dizer que essa introdução foi meio globalizante, envolveu uma realidade sobre, perda da dignidade humana de forma muito ampla e esqueceu de pontuar com mais precisão ou com mais presença nesse parágrafo sobre a criança em condição de rua. Então, se o tema é sobre criança em condição de rua, você já entra na situação da criança. Tá vendo quantas vezes eu estou falando criança? É quantas vezes precisa aparecer no texto. Você vai falar sobre criança desde as primeiras linhas. Com a promulgação da Constituição de 88, a criança brasileira também se torna apta à dignidade humana como qualquer cidadão, por meio da moradia protegida por lei e de responsabilidade do Estado. Porém, no contexto social do Brasil vigente, existem crescentes casos de crianças que se encontram em condições de rua, o que se nota no elevado número delas em idade de efetivação escolar, mas sem registro domiciliar, necessitando de ajuda assistencial para sobreviver ou da assistência social para sobreviver, porque isso aqui só de dinheiro para mim é muito limitador, porque a criança não vive só de dinheiro, não, precisa de assistência social, Então, vá enfiando as palavras do tema desde as primeiras linhas que você produz o seu texto, para não haver qualquer risco de tangenciamento. As palavras do tema precisam ser ditas com clareza, não deixe subentendidos. Mas pessoa envolve criança. Não, a gente não quer que dê para entender. Corretor não precisa raciocinar. Ele não deve raciocinar para entender a sua proposta. Precisa ser explícito, tá bom? Então, uma pessoa mais aflita feito eu já faria uns cortes não muito legais na pontuação desse texto. Então, tome cuidado. Bom, vamos ver os tópicos sinalizados, Visto isso, cabe analisar duas vertentes: a negligência do Estado e a desigualdade social. Seja mais específico sobre os tópicos, tá bom? Se você puder, não fique errado do jeito como ficou, mas se puder particularizar. A negligência do Estado em relação a quê?
A negligência do Estado em relação à criança e ao adolescente? A negligência do Estado em relação à moradia? E a desigualdade social de quem? A desigualdade social do menor, de famílias disfuncionais, de quem é? Se você puder particularizar o problema, de novo, adequado ao tema, melhor é para você. Esse parágrafo traz todas as partes necessárias para a introdução. Tem um bom contexto, tem um bom posicionamento em relação ao tema, mencionou as palavras-chave e invariavelmente dividiu tópicos, o que é fantástico. Minha crítica mesmo recai sobre essa menção direta e, digamos assim, explícita do tema, que é fundamental. Bom, vamos à sequência? Sob esse viés, um dos fatores que intensifica a violação da dignidade humana é o descaso estatal. Lembre-se que a violação da dignidade humana, que está aqui, é um dos eixos secundários. O eixo principal do tema é criança em condição de rua. Deveria ter vindo aqui, tá bom? Vou até colocar aqui a criança, que é o tema. Senão você vai ficar de fora. Então, tome cuidado. Mas, de toda forma, é um tópico frasal bom, né? Se eu for avaliar a questão de tópico frasal só. Você tem um conectivo na abertura do parágrafo, né? Que é um interparagrafal, tem ele aqui, tem ele de cá, tem ele de cá. Tenho um tópico frasal curto, que é muito bom, né? E dentro desse tópico frasal tem uma palavra do tema. Fantástico. Só me falta mesmo o núcleo principal do tema, que era criança, e que ficou meio negligenciado até agora nesse texto, né? Bom, com isso, o filósofo Zygmunt Bauman disserta acerca das instituições zumbis, as quais, apesar de existirem, não cumprem com sua responsabilidade. Então, na sequência do tópico frasal que encontramos, repertório. Temos uma falha aqui, temos uma falha aqui. O repertório e o tópico frasal não tratam da mesma situação. É preciso que dentro do parágrafo de desenvolvimento haja um uníssono, ou seja, tudo esteja em torno de um assunto só, uma pauta só. Se a pauta é o mau funcionamento das instituições, o mau funcionamento das instituições deveria aparecer já no tópico frasal. Como seria escrito? Sob esse viés, um dos fatores que intensifica a violação da dignidade humana é a degradação das instituições. E aí o campo teórico vai falar de quê? De instituições. O exemplo vai ser sobre o quê? Instituições, em cima de um assunto só. Precisa ser em uníssono. Então aqui eu estou vendo um tópico frasal aberto com descaso estatal e um repertório que não é sobre descaso estatal, é sobre instituições. Ah, mas uma coisa leva a outra. Aí eu volto a repetir o que eu acabo de dizer sobre a introdução. Tudo precisa ser explícito. Não faça o corretor pensar. Se ele tiver que pensar para entender o que você escreveu, você já perdeu seus pontos. Coloque tudo no mesmo campo. O tópico frasal fala do mesmo assunto do repertório. O exemplo fala do mesmo assunto do repertório. Tudo em cima do mesmo campo. Bastaria trocar descaso estatal por exemplo, erosão institucional. E aí Bauman ficaria excelente, porque a explicação do repertório ficou muito boa, aspas no conceito, explicado de forma muito sucinta, muito resumida, que é ótimo. Bom, isso ocorre quando o Estado não se preocupa com o elevado índice de crianças nas ruas, sendo de sua obrigação a promoção do bem-estar desses indivíduos. Está retomando, né? E aqui houve uma generalização nessa linha, o que é péssimo para a argumentatividade. O Estado não se preocupa. Quando você diz o Estado não se preocupa, é como se você dissesse que nenhum órgão do Estado jamais toma iniciativas em relação ao problema. E generalizações são sempre mentirosas, né?
como é que Nelson Rodrigues dizia, que toda unanimidade é burra, né? Generalizações são sempre um erro, porque se o Estado nunca se preocupasse, não haveria, por exemplo, núcleos de assistência social ou institutos de proteção à criança ou ao adolescente ou o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos dizer que a escrita disso precisaria ser outra. Isso ocorre quando o Estado, apesar de ter a obrigação, né, de promover o bem-estar social, não consegue cumprir integralmente essa responsabilidade, ou o Estado não alcança sua função de forma plena. Ele não consegue, vamos dizer, na totalidade de suas funções, garantir essa dignidade. Então, isso ocorre, por exemplo, né? Faltou um por exemplo, porque senão fica parecendo que instituições zumbi é só sobre Estado. Então, precisamos de uma reforma. Generalização jamais é motivo para deixar aqui uma caveirinha de alerta, porque o risco é grande. Nunca diga nunca. O Estado não se preocupa. Acrescente palavras, geralmente, quase nunca, raras vezes, né, dificilmente, e essas palavras são o que se denomina modalizadores. É o que ajuda a amenizar o peso das informações. Fundamental que apareçam, tá bom? Bom, vamos ver. Entretanto, é notório que a problemática é inviável de solução para os governantes, uma vez que demanda altos investimentos no setor habitacional, o que gera uma melhora de longo prazo. A expressão a longo prazo não existe, ou é de longo prazo em longo prazo. De longo prazo e devido à falta de participação dessas crianças no crescimento econômico do país, um empecilho é postergado. Consequentemente, há uma permanência dos impasses sociais. Olha, esse meu aluno aqui, pessoal, tem esse argumento recorrente nos textos, de colocar a culpa no Estado e desculpá-lo em seguida. Você que me assiste viu esse movimento? De ele culpar o Estado não trabalha na direção que precisava, entretanto, o Estado não faz isso porque tadinha, não dá conta, porque tem que investir demais, não tem dinheiro bastante ou não dá retorno. Isso aqui, senhor e senhora que me escutam, fica assim a um passo de infração dos direitos humanos. É como dizer que conservar a vida humana não compensa porque a vida humana não gera retorno econômico. Então, não houve uma infração visível dos direitos humanos aqui, mas ficou a um passo disso acontecer. Então, é uma ideia perigosa, próxima de infração aos direitos humanos, porque quantifica, né, e apressa a vida, vamos dizer, no sentido de pôr preço mesmo, e é um argumento muito do mal explicado, porque veja, demanda altos investimentos no setor habitacional. Como é que você prova isso? Nós estamos falando de criança em condição de rua, nós não estamos falando da construção de um complexo habitacional. Então, o que existe no Brasil, por exemplo, em termos de abrigos, não é de alto custo. Isso aqui não tem respaldo no mundo real, não tem prova para sustentar isso, né? Da mesma forma que o Estado tem trabalhado sim nesse campo, como eu mencionei, existem núcleos de assistência social, existe estatuto, existe conselho tutelar, existem instituições por toda parte, só não é suficiente pela alta demanda que existe, né? Então, a explicação não está legal, não está legal. A falta de participação dessas crianças no crescimento econômico. Você está quase defendendo o trabalho infantil aqui, né? Ou seja, se a criança trabalhasse e desse retorno econômico, então nós preocuparíamos com a presença delas nas ruas, mas você acabou de falar que ela está no semáforo, ela está trabalhando, né? Você quer o quê? Que trabalhe mais? Então, olha, ainda dá tempo de correr com essa ideia daqui. Essa ideia
infelizmente, não é uma ideia caveira, é uma ideia bomba. É uma ideia bomba. Então, não vale a pena usar, certo? Se você vai condenar a postura do Estado, você condene a postura do Estado, o parágrafo inteiro. Se você vai elogiar a postura do Estado, você elogia o parágrafo inteiro. Ou você tenha respaldo para sustentar isso aqui. Esse tipo de posicionamento é bem claro para determinados grupos minoritários, a negligência em relação, por exemplo, a povos indígenas, a pessoas com deficiência, né, no cenário brasileiro. Mas para criança, por exemplo, já ficou beirando, como eu estou dizendo, a infração aos direitos humanos. Ideia perigosa, ela não funciona para qualquer grupo e arriscadíssima para a dinâmica de um texto. É um parágrafo construído com argumentação e contra-argumentação. Veio uma defesa e a derrubada dessa ideia em seguida. Nem sempre funciona. Para a realidade do Enem, muito perigoso. Para temas talvez de vestibulares, dependendo da linhagem do vestibular e do tipo de cobrança, talvez funcione. Aqui não funcionou. A discussão do parágrafo, acabo de dizer, precisa ser uníssona, ou seja, o tópico frasal é de um determinado assunto, o repertório seguindo esse mesmo assunto, o exemplo precisa ser sobre esse mesmo assunto e o impacto sobre esse mesmo assunto. O tópico frasal foi numa direção, o repertório seguiu outra, o exemplo já não foi sobre esse contexto. Na verdade, não veio um exemplo claro sobre como o Estado tem sido negligente, não veio situação concreta, e a contra-argumentação é como se tivessem começado outro parágrafo e não fechado a ideia. Então, não é um recurso viável para a dinâmica de Enem. Fuja disso. Siga o parágrafo todo numa direção só. Daria para começar o parágrafo dizendo sobre instituições em processo de erosão, sustentar com Bowman, mencionar como exemplo a fragilidade dos conselhos tutelares na vigilância da dignidade à criança e trazer o impacto como a perda progressiva da dignidade humana, que era parte do tema. Seria um parágrafo 1000 vezes mais simples e realmente eficaz. Esse aqui foi por uma direção que a gente não conseguiu catar, né? Não funcionou. Permanência de impasse não é consequência, também não funcionou. Bom, vamos ver se o próximo funciona, se a gente salva, né? Ademais, outro fator que corrobora dificuldades na garantia social das crianças brasileiras é a desigualdade de classes. Bom, pelo menos criança apareceu aqui, né, que eu estava preocupado com isso. Desse modo, o sociólogo Karl Marx relata que as desigualdades são diretamente proporcionais ao acúmulo de capital, as quais aqueles possuintes, eu nunca ouvi essa palavra antes, não sei se existe, de maior poder aquisitivo, se tornam dignos, né, das melhores oportunidades. Sério? Vamos ver. Nesse contexto, nota-se que grande parte das crianças em situação de rua estão nessa mazela. Mazela não é um lugar, ficou estranho. Estão sob essa mazela social devido à falta de capital financeiro. Temos um outro problema sério aqui. Parágrafos repetitivos. Os dois parágrafos estão focados em questão econômica. Olha, eu acho que eu já mencionei algumas vezes ao longo dessas discussões que a argumentação funciona tal qual um palito de fósforo. Uma vez que você põe fogo, você não recicla, né? Não tem como você riscar um palito 2 vezes, não é assim? Então, uma vez que você usou um argumento para qualquer coisa dentro do seu parágrafo, você não pode voltar a essa discussão, sob pena de você não progredir na argumentatividade. Você perde pontos violentos
principalmente na competência 3. Veja que o segundo parágrafo, né, ficou maçando barro nessa questão econômica, mencionando investimentos, crescimento econômico e tudo mais, e o terceiro parágrafo me volta para essa história de falta de dinheiro. Sem contar que a introdução já tinha falado de ajuda financeira. O tema não falou de dinheiro, você leu dinheiro aqui? Crianças em condição de rua e violação da dignidade humana. As únicas coisas que poderiam e deveriam ser repetidas ao longo desse texto são crianças em condição de rua e violação da dignidade humana. Dinheiro não é parte do tema. Dinheiro pode ser um argumento, mas você não pode voltar nele. Já citou aqui, não cita de cá. Para isso que serve planejar o texto antes de começar a escrever, para você não dar bobeira de repetir as ideias que você já colocou no seu texto. Então, esse parágrafo fica meio invalidado diante de uma argumentação que já foi feita. E eu já tinha mencionado lá em cima que essa argumentação, inclusive, não é compatível com a dinâmica desse tema, considerando que a situação da criança em condição de rua não é uma questão puramente econômica, é uma questão social. Se fosse puramente econômica, dar dinheiro para a criança resolveria o problema. E nós não estamos falando da falta de dinheiro, né? Então, está falando aqui que torna o indivíduo capaz perante os padrões sociais, capaz diante dos padrões sociais e marginaliza os métodos de ascensão social. Métodos de ascensão social não estão relacionados a dinheiro, estão relacionados à educação, né? Amartya Sen prova isso, o próprio Marx prova isso. Isso é sinal de que para essa redação nem Marx foi lido, nem minha aula foi assistida, né? Porque senão saberiam que esse argumento não procede, tem nada a ver com o assunto. Por conseguinte, as oportunidades não são proporcionadas de maneira congruente. Tá? Enfim, não prestou, infelizmente. Argumento repetido, improcedente para a dinâmica desse tema, infelizmente, muito reducionista, já que o tema falava de dignidade e o texto me fala de dinheiro. Então, prestou não funcionou, infelizmente. A argumentação falha. A estruturação do texto também, por essa tentativa frustrada de um contra-argumento, também afundou boa parte da possibilidade de sucesso dessa redação. Então, senhor e senhora que está me ouvindo, atenção, 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 coisas para nunca fazer, né? Não quantifique a vida humana, não invente de produzir contra-argumentação, feche-se nessa estrutura rígida, ela é exigida. Jamais repita argumento mencionado dentro do texto. E, por favor, não concentre sua cabeça em dinheiro. Quanto mais você pensa nele, mais ele foge de você. Não só para a redação, para a vida, né? Porque questão não é dinheiro, não. Os problemas são sempre maiores do que simplesmente ter dinheiro no bolso ou não. Então, falhou. Não funcionou. Vamos à conclusão dessa arte. A necessidade de atuação do governo. Já mencionei 400.967 vezes que governo não é uma instituição cabível para sua intervenção modificadora. Governo inclui instituições. Você precisa mencionar qual das instituições do governo tem a ver com o seu tema. Então, você não vai citar governo não, viu, cara pálida? Acorda. Organização responsável pela promoção do bem-estar social, bem-estar no país. Não, governo não é só uma organização. Você precisa escolher, é um poder, é uma instituição. Qual? Em aplicar garantias de condições básicas à criança em situação de rua. Qual é a proposta? O que é para fazer? Tá, aplicar garantias. Que garantia? O que é para aplicar? Qual é a proposta? Funcionou também não. Tem uma proposta concreta, vai fazer o quê? Uma oficina? Vai fazer o quê? Um abrigo novo? Uma política pública? Uma parceria com a escola? É o quê? Qual é a proposta? Não tem proposta aqui, né? Essa ação pode ser realizada por meio da efetivação de sistemas sociais, como Minha Casa Minha Vida. Mas aí você não está resolvendo, meu senhor, o problema da criança, né? O tema é criança! Deu para ouvir agora?
O tema não é pessoa em condição de rua, é criança. Minha Casa Minha Vida não é para criança, você não vai dar a casa para criança. É uma solução indireta, você precisa resolver os problemas mencionados no texto sobre o tema. Entendeu? Assim, abadia, socorro. Não. Em que se construirão casas nas regiões com grande número de indivíduos sem moradia. Ótimo, vou pôr em frente da sua casa, né? Porque o negócio é no centro da cidade. O negócio é nas rodoviárias, em região de alta habitação. Não tem como você colocar as casas onde as pessoas em condição de rua estão. Elas estão espalhadas nas praças. Vou fazer um condomínio na praça? Como é que é isso? E distribuí-las de maneira igual aos necessitados, a fim de mitigar o número de crianças em condição de rua no Brasil. E o segundo parágrafo, que era sobre garantia social e dinheiro, foi para o beleléu, né? Não foi mencionado. Então, intervenção, não aproveitei nada, não prestou. Vamos lá? Vamos pegar aqui a C5 pelo braço e entender como resolvê-la. Primeiro, precisamos de uma ação simples e concreta, que envolva os tópicos que estão sendo discutidos. Nada de propostas subjetivas, como isso aqui, aplicar garantias de condições. Não, a gente precisa de ação simples. O que é para fazer? É para fazer uma oficina? É para fazer uma assembleia? É para reunir para discutir? É para desenvolver um projeto? O que é para fazer? Ação simples e concreta. Depois disso, essa ação simples e concreta precisa ter a ver com os tópicos levantados ao longo do texto. Você precisa resolver o que foi proposto. Sempre. Os dois tópicos. Nenhum pode ficar de fora. Certo? Se um deles fica de fora, como aconteceu aqui, você já afunda seu texto na competência 3 e na competência 5. Ferrou tudo. Além disso, você precisa de detalhamento. Mostrar como isso vai ser feito. Vai tirar dinheiro de onde? Vai colocar em qual lugar? Isso vai ser aplicado para qual público-alvo? Dentro de quanto tempo? Qual a durabilidade dessa proposta? Dá para fazer uma parceria? Já fiz lista disso para te contar. Você já deve ter. Se não tivesse, por favor, me manda uma mensagem pedindo socorro que eu te mando. Então, faltou detalhamento, certo? E sobre o tema, recorte, preocupe-se com o recorte, reforçar o recorte. Não pode ficar de fora. Então, essa redação aqui está indo direto para a reescrita. Precisa ser refeita, reestruturada, repensada, linha a linha. E serve de lição para você também, repensar seu texto, reestruturá-lo e aprumá-lo linha a linha. Combinado? Estou aqui de plantão, esperando as suas dúvidas, seu pedido de socorro, para eu poder colocar seu texto no eixo também. Estamos combinados? Certinho? Então, em pé.